Os 10 melhores filmes de 2026, até agora. 2026 começou diferente. Diferente dos últimos anos, onde você entrava no cinema na esperança de sair satisfeito e saía com a sensação de ter visto mais ou menos a mesma coisa. Esse ano não. Tem um filme nessa lista que foi feito com um orçamento de menos de $1 milhão e faturou 148 milhões ao redor do mundo. Tem diretor que ficou 15 anos sem fazer terror e voltou como se nunca tivesse saído. E um primeiro lugar que eu tenho quase certeza que vai dividir opiniões aqui nos comentários. Então fica aqui, porque essa lista vale o seu tempo. Alguns filmes aqui foram fenômenos de público, outros passaram quase despercebidos, mas são bons demais para ficar de fora. O número 1 é um filme que eu quase ignorei, e quando eu vi, se tornou o meu favorito do ano. Sério. E eu quero saber se você concorda. Então bora para o top 10. Em 10º lugar. Boa sorte, divirta-se, não morra. Você junta um elenco absurdo, joga no meio de uma premissa maluca e entrega a direção na mão de Gore Verbinski, o mesmo cara de Piratas do Caribe. O resultado é essa insanidade chamada Boa sorte, divirta-se, não morra. Esse filme não te dá um segundo para respirar. A dinâmica dos personagens é hilária, a ação é crua e ele sabe exatamente o que é. Puro entretenimento caótico. Se você curte aquele estilo de filme onde tudo dá errado da pior e mais divertida maneira possível, essa é pra você. O título já entrega o espírito do filme. Um homem misterioso entra numa lanchonete em Los Angeles dizendo que veio do futuro. Diz que uma inteligência artificial vai destruir a humanidade e que a única forma de impedir isso é aquele grupo específico de pessoas sentadas ali. Sam Rockwell carrega o filme com um carisma que faz você acreditar em cada cena absurda. E por baixo de toda a comédia caótica, tem uma crítica muito real sobre vício em tela, dopamina e o que a internet faz com a gente. Em 9º lugar, Dinheiro Suspeito, Matt Damon, Ben Affleck, policiais corruptos em Miami, $20 milhões encontrados numa casa abandonada. Se você cresceu nos anos 90 ou 2000 e ama esses dois juntos, esse filme foi feito para você. Joe Carnahan dirigiu com um estilo seco, tenso, que lembra os grandes thrillers dos anos 70. Pensa num Serpico, pensa em Fogo contra Fogo, só que versão Netflix. O que torna o filme interessante não é a ação em si, embora tenha bastante. É o momento em que a desconfiança começa a corroer a parceria. Quando você não sabe mais em quem o personagem deve confiar. E tem um detalhe real. Policiais de Miami chegaram a processar os produtores do filme porque acharam que eram eles na história. Isso diz tudo sobre o quanto essa história parece verdadeira. No mínimo, mais uns 14 dele. Em 8º lugar, Socorro. Sam Raimi ficou mais de 15 anos sem dirigir um terror. Quando o cara que criou A Morte do Demônio volta para esse gênero, aí você presta atenção. O filme começa no trabalho. Um chefe tóxico, uma funcionária que aguenta tudo calada. Aí os dois caem num acidente de avião e ficam presos numa ilha deserta. E aqui, o poder muda de lado completamente. Rachel McAdams surpreende. Dylan O'Brien, como o vilão, incomoda da forma certa. E a trilha do Danny Elfman cria uma atmosfera que não sai da cabeça. É terror, é comédia, é sobrevivência, é crítica às relações de trabalho. Não é perfeito, mas é exatamente o tipo de filme que você assiste e não consegue parar. Em 7º lugar, As Ovelhas Detetives. Calma, calma, não saia daí. Eu sei o que você está pensando. Ovelhas Detetives? Sério? Sim, sério. E esse filme é melhor do que 90% das comédias que saíram esse ano. Eu não tô brincando. Um pastor lê romances policiais para as suas ovelhas toda noite, ele acredita que elas nunca vão entender. E está errado. O que parece uma comédia rural inofensiva vai virando algo muito mais inteligente. As ovelhas começam a resolver crimes dos livros, e a partir daí, o filme começa a falar sobre inteligência, subestimação e perspectiva. É o tipo de produção que a crítica ama e o público descobre aos poucos. Já está sendo chamado de uma das surpresas mais agradáveis do ano. E não se engane pelo título, isso aqui não é só para criança. O roteiro é carregado de um humor ácido, investigações no melhor estilo Agatha Christie, só que com ovelhas. O visual é lindo, as piadas visuais são rápidas e a história tem um coração gigante. É o filme que você coloca para assistir despretensiosamente e quando percebe, tá rindo sozinho no sofá.
Em sexto lugar, Máquina de Guerra. Se você conhece Alan Ritchson de Reacher, você já sabe que o cara tem presença. Esse filme coloca um grupo de Rangers, a elite do exército americano, num treinamento que vira pesadelo quando algo de fora desse mundo aparece no meio da floresta. Máquina de Guerra é puro entretenimento de alta qualidade. Ação, tensão, o ritmo não para em nenhum momento. É o predador do streaming em 2026. Perfeito para uma sexta à noite sem muita pretensão, e melhor do que boa parte das produções grandes que estão no catálogo hoje. Agora, os 5 primeiros dessa lista são onde o ano realmente decola. E o número 1, já adianto, tem 95% no Rotten Tomatoes, faturou mais de 670 milhões no mundo, foi o favorito de muita gente até então. Mas antes, ajude o canal inscrevendo-se e deixando o like. É fácil e de graça. Em quinto lugar, o drama. A 24 fez de novo. Reuniu 2 dos maiores nomes da geração, Zendaya e Robert Pattinson, numa história sobre um casal às vésperas do casamento que descobre que não se conhecem, e transformou isso numa das experiências mais desconfortáveis e cativantes do ano. O que diferencia o drama de qualquer outro filme de relacionamento é o tom. Pattinson é genuinamente engraçado nos momentos mais errados. Zendaya é séria nos momentos em que você precisava de leveza. Isso cria uma tensão que você não consegue nomear, mas não consegue desviar. Cercado de polêmica antes do lançamento, de controvérsia depois. E mesmo assim virou hit. A fotografia é linda. Cada cena parece um quadro. É o tipo de filme que você sai do cinema sem saber direito o que sentiu e fica pensando sobre ele na semana seguinte. Em quarto lugar, Michael. Michael Jackson se foi há 15 anos. E em 2026, o seu sobrinho o ressuscitou numa tela de cinema. Jafar Jackson interpreta o rei do pop de um jeito que vai te fazer parar de respirar em alguns momentos. Não é imitação, é encarnação. O público lotou os cinemas. 898 milhões mundialmente ao redor do mundo até o momento. Segunda maior bilheteria de 2026. As cenas musicais são de parar, especialmente o período thriller. Se você cresceu ouvindo Michael Jackson, você precisa ver isso. Se você tem filhos que nunca entenderam o que era o rei do pop, leva eles. Dissemina o amor. Em terceiro lugar, Obsessão. Esse filme foi feito com menos de $1 milhão. 1 milhão. E faturou 148 milhões. A premissa parece simples. Um cara apaixonado compra um brinquedo mágico, faz um pedido para conquistar a garota que gosta e recebe exatamente o que pediu. O problema? Alguns desejos têm um preço muito mais alto do que parecem. Curry Barker, o diretor, disse que se inspirou em Hereditário e Pearl. E dá para sentir isso, mas ele foi além. O verdadeiro terror aqui não é o sobrenatural. É o amor virado obsessão. É a fronteira que a gente não percebe quando cruza. É o desconforto de ver um afeto saudável se transformar em algo perturbador. Tem jumpscares muito bons, tem sangue, tem gore. Mas o que fica mesmo é a sensação de mal-estar que não te larga depois do crédito final. Esse filme quase foi meu número 1. Só não é porque... Bom, vocês vão entender daqui a pouco. Em segundo lugar, cara de um, focinho de outro. Por 3 décadas, filmes animados usaram um truque tão comum que a gente parou de se importar. Animais falando. Toda a magia do gênero depende de você nunca questionar isso. E aí a Pixar fez a coisa mais corajosa possível. Colocou um humano dentro desse mundo e perguntou o que aconteceria se ele descobrisse que os bichos falam mesmo. Visualmente é o que você espera da Pixar, impecável. Mas o coração do filme é nos diálogos, nos silêncios, nas reações. Parece um episódio de Black Mirror para crianças, mas funciona perfeitamente. A mensagem sobre natureza e empatia bate forte, mas o que brilha mesmo é o absurdo das situações cômicas. O ritmo das piadas é impecável. Este é o filme para todos os gostos e todas as idades. Cara de um, focinho de outro. Cara que tem... E em primeiríssimo lugar, Devoradores de Estrelas. Eu li o livro do Andy Weir, o mesmo cara de Perdido em Marte, e achei impossível adaptá-lo tão bem. Eu estava errado. Ryland Grace acorda no espaço, sozinho, sem memória de quem é, sem saber como foi parar ali. E aos poucos, ele vai lembrando que o Sol está morrendo, que ele é a última esperança da humanidade e que a missão que alguém planejou dependia de uma pessoa diferente sobreviver. Essa é a premissa de Devoradores de Estrelas, e eu garanto,
você não vai conseguir sair do cinema enquanto ele não terminar. Ryan Gosling entregou a melhor atuação da carreira dele aqui. E olha que ele já fez Drive, La La Land, Barbie, mas aqui é diferente. Phil Lord e Christopher Miller, os diretores do Aranhaverso dos Legos, transformaram um livro de ficção científica densa num filme que te faz rir, te emociona de verdade e ainda deixa você com vontade de estudar astrofísica. E tem o Rocky, o alien que aparece no filme, sem spoiler, e se torna um dos personagens mais cativantes que o cinema produziu em muitos anos. Esse é o tipo de filme que nasce uma vez por geração. É como se fosse o ET, o extraterrestre dos adultos. O 2001, Uma Odisseia no Espaço, que você consegue ver sem dormir. Se ele ainda estiver em cartaz na sua cidade, vá ver agora. Menções honrosas. Aqui vão as menções especiais para os que ficaram de fora, mas merecem o seu tempo. Super Mario Galaxy, o filme. A maior bilheteria de 2026. Quase $1 bilhão. Mais emocionante que o primeiro? Se você tem criança em casa ou não tem e não liga, vai curtir demais. Casamento Sangrento 2, A Viúva. Uma sequência que ninguém esperava que seria bom. E foi. É sobre como o dinheiro quebra laços familiares. Melhor que o original em muitos aspectos. Extermínio, o Templo dos Ossos. O terror britânico voltou para assustar de verdade. Se você curte terror, anota esse. E aí, qual filme da lista você já viu? Concorda com eles? Qual você discorda? Qual você acha que faltou? Comenta aqui. E olha, na segunda metade de 2026 ainda tem muita coisa vindo. Homem-Aranha, Um Novo Dia. Vingadores Doutor Destino. Street Fighter. Duna 3. E para não ficar por fora, inscreva-se no canal e deixe o gostei. É fácil e não custa nada, porque o segundo semestre vem aí. E tem uma lista que vai te surpreender. Obrigado e até a próxima!